Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que hoje vem iluminar o nosso dia, a nossa vida, a nossa história. Quando o Senhor nos apresenta a sua atitude de ter compaixão com a multidão. Mais um relato da multiplicação dos pães, aonde Jesus se mostra compartilhando a dor, a fome e a necessidade da multidão. Assim, o Senhor continua tendo compaixão de mim e de você. Nós que muitas vezes não temos nos alimentado do verdadeiro alimento, o alimento de vida eterna. O alimento que gera em nós a vida que vai além da morte. Quando Jesus sai da barca, ele vê aquela multidão, ele está exatamente ocupando-se da sua missão, de levar o amor do Pai, levar a vontade do Pai ao cumprimento pleno. E lembremos que o evangelista faz questão de apresentar que aquele lugar era deserto e que a hora já estava adiantada. Esta foi a preocupação dos discípulos, e os discípulos dizem a Jesus para despedir a multidão. Jesus decide se ocupar em dar o alimento necessário para todos. E aí Jesus pergunta àqueles discípulos que poderiam e deveriam dar eles mesmos a comida para aquela multidão. E a resposta dos discípulos foi olhar para o pouco que tinham, 5 pães e 2 peixes. Jesus não dispensa os 5 pães e 2 peixes dos discípulos, mas, pelo contrário, os toma, olha para o céu, coloca sua confiança no Pai, faz a oração de ação de graças, ou seja, agradece ao Pai por ter o que tem e confiar no próprio Pai, que faz a multiplicação dos pães. Quando Jesus bendiz ao Pai, reconhece que daqueles 5 pães e 2 peixes, Deus poderia fazer uma multiplicação para o necessário, de tal maneira que ainda sobraram 12 cestos. E esses 12 cestos, a igreja continua distribuindo para mim, para você. O próprio Jesus já não é mais o pão multiplicado que alimenta o corpo, mas é o pão da vida, feito presente em cada celebração eucarística, em cada proclamação da palavra que a igreja anuncia, que a igreja celebra, que a igreja faz presente para o tempo, para o mundo e no tempo, para o momento presente, esse pão vivo descido do céu que nos alimenta para a vida eterna. Que Deus nos dê essa graça de hoje buscar este pão vivo, de acolher este pão vivo, de receber esse pão vivo. O pão vivo presente na palavra proclamada, presente na Eucaristia celebrada, esse pão que nos faz ser regenerados como imagem e semelhança de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique
e nos dê saúde e paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.